Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso módulo sobre frações. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a ideia de fração e também falamos sobre a leitura de uma fração. Essa é uma parte muito importante. Por quê? Porque nas provas da Fundação Getúlio Vargas, nós identificamos que, muitas vezes no enunciado, nós não temos a fração representada matematicamente, ou seja, numerador e denominador. Muitas vezes nós temos a fração mencionada de forma literal, na nossa linguagem corrente, 2/3. E aí você vai lá e coloca 2/3 na forma matemática, na forma de fração. Então, é importante que você entenda fazer a leitura de uma fração, ok? Então, e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre número misto. Nós vamos classificar as frações em fração própria, fração imprópria e fração aparente. E depois nós vamos transformar uma fração imprópria em número misto e vamos transformar o misto em fração imprópria. Porque nós também identificamos que lá nas provas da Fundação Getúlio Vargas nós temos essas situações, onde nós temos que fazer transformações de número misto para fração, para a gente fazer as nossas operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Certo? Então vamos lá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer a nossa aula. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o nosso módulo 3 sobre frações e vamos falar sobre número misto. Só que antes de entrar no número misto, eu quero falar um pouco sobre os tipos de frações que nós temos. Nós temos as frações próprias, impróprias e as aparentes. Eu vou mostrar os exemplos aqui de cada uma delas. O que significa as frações próprias? São as frações propriamente ditas, porque as frações elas surgiram para suprir uma necessidade, que era para representar uma parte do todo. Então, eu não tenho o todo e não tenho mais que o todo, ou seja, mais que o inteiro. Eu tenho uma parte do todo. E aí, as frações próprias surgiram para sanar esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 1/2, ou 1/2. 1/2 é uma fração própria. Eu tenho aqui metade, uma parte de 2. É como se eu tivesse pego uma coisa, dividido em duas partes, e eu peguei uma parte. Então, eu peguei uma parte do todo. Vamos lá, outra fração. Eu posso colocar aqui, ó, 5/8. 5/8 também é uma fração própria, certo? Por quê? Porque eu tenho uma parte do todo. É como se eu tivesse uma pizza com 8 pedaços e eu comi 5. Então, eu comi uma parte do todo, certo? Agora, como que é uma forma mais prática da gente identificar que uma fração é própria? Deixa eu só colocar mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar 12/20. Agora, como que eu classifico, identifico, né, a princípio que essas frações são próprias? Veja que o numerador de todas elas é menor do que o seu respectivo denominador. Ó, 1 é menor que 2, 5 é menor que 8, 12 é menor que 20, não é verdade? Então, isso caracteriza uma fração própria, onde eu tenho uma parte de um todo, certo? Então, se você encontrar uma fração cujo numerador é menor do que o denominador, então você está lidando com uma fração própria. Agora, e as frações impróprias? Frações impróprias é diferente. Olha só, eu vou inverter essa situação. Toda vez que o teu numerador é maior que o denominador, significa que eu tenho mais de um inteiro. Eu tenho um inteiro e uma parte que pode ser fracionária, mas eu tenho mais de um inteiro, certo? Como que eu identifico isso? O meu numerador é maior do que o denominador. Posso colocar aqui, ó, 5/3. Eu posso colocar 16/5, por exemplo. Todas essas frações são frações impróprias, porque o numerador é maior do que o denominador. Agora, e as frações aparentes? A princípio, nós temos apenas frações próprias e as impróprias. As aparentes é um caso particular das frações impróprias, cujo numerador é maior do que o denominador. A questão é que nas aparentes nós temos isso aqui, ó. Veja que o numerador é maior que o denominador. Só que o numerador é múltiplo do denominador. Se o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, se 4 é múltiplo de 2, significa que 4 é divisível por 2, não é verdade? Porque 4 dividido por 2 é 2, certo? Então,
Essa é uma fração aparente. Ela aparenta ser uma fração, mas na verdade ela é um número natural. Certo? Posso colocar aqui também, ó, 10 quintos. Vamos mudar isso aqui. 10 meios. 10 meios é o quê? 10 dividido por 2, que é igual a 5. O numerador é maior que o denominador? Sim. E também o numerador é múltiplo do denominador. Certo? E para finalizar, eu posso colocar aqui, ó, 16 quartos. 16 quartos é a mesma coisa que 4, porque 16 dividido por 4 é 4. Então, aqui nós temos as frações aparentes, que é um caso particular das frações impróprias. E a fração imprópria é aquela que tem um numerador maior que o denominador. E agora eu quero falar do número misto. O número misto tem a ver com as frações impróprias. Lembra que eu falei que a fração imprópria é aquela que representa mais de um inteiro? Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Não é verdade? Então, aqui nos 5 terços, eu tenho mais de um inteiro. Eu tenho um inteiro e eu tenho uma parte fracionária. E o número misto, ele vem justamente para isso. Para a gente separar o que é parte inteira, o que é parte fracionária. Certo? O número misto é uma mistura de parte inteira e parte fracionária. Então, vamos lá. O que importa para a gente aqui? Para a gente fazer bem a nossa prova? A gente tem que saber transformar, fazer a conversão de fração imprópria para número misto. E depois fazer a conversão de número misto para fração imprópria. Isso já foi identificado. Já identifiquei as questões. Inclusive, elas já estão prontas, lá as questões da Fundação Getúlio Vargas, para a gente fazer os nossos simulados, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu quero fazer aqui embaixo a conversão de uma fração imprópria em número misto. O que eu posso fazer? Vamos pegar essas aqui mesmo? Ó, 3 meios. Eu quero transformar 3 meios em um número misto. Mais uma vez, um número misto é uma mistura de parte inteira e parte fracionária. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o número 3. Vamos colocar aqui na frente. Ó, depois eu vou apagar, tá? Ó, 3 por 2. Porque a fração representa uma divisão de 3 por 2. Vamos lá. 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2 é 1. Então, eu tenho 1 inteiro. Concorda? O 2 cabe uma vez dentro do 3. Então, eu tenho 1 inteiro. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Ó. Vou até mudar a cor da nossa caneta aqui. Ó. Eu tenho 1 inteiro. Tudo bem? Tá, mas e aí? O misto tem que ter parte inteira e parte fracionária. Olha para o resto. O resto é 1. Eu tenho 1 inteiro e 1 meio. Ó. Eu tenho 1 inteiro e uma metade. Então, 3 meios é 1 inteiro e uma metade. Certo? Então, mais uma vez, como que eu descubro a parte inteira? É o quociente da minha divisão. Como que eu descubro a minha parte decimal, a minha parte fracionária? Eu vou pegar o numerador, que é esse número 1 aqui, certo? E quem é o denominador? É o 2, é o divisor. Então, vamos lá, vamos para os 5 terços, para a gente entender melhor isso aqui. Ó, 5 terços. Eu vou pegar o número 5 e vou dividir por 3. 3 vezes 1 é 3, sobra 2. Então, eu tenho 1 inteiro e tenho 2 terços. Ó, 2 terços. Parte inteira e parte fracionária. 1 inteiro e 2 terços. Agora, vamos fazer aqui do 16 quintos. Vamos lá. Eu tenho 16 e quero dividir por 5. 3 vezes 5 é 15. Sobra 1. Então, eu tenho aqui 3 inteiros e 1 quinto. Mais uma vez, de onde veio esse 3 inteiros? É o quociente da minha divisão. Da onde veio esse número 1? É o resto da minha divisão. Da onde veio o 5? Do denominador. É o meu divisor. Tudo bem? Então, nós transformamos frações impróprias em números mistos. Agora, eu quero fazer o contrário. Eu quero transformar um misto em uma fração imprópria. Muito bem.
Eu poderia pegar esses números mistos aqui. Vamos pegar eles? Vamos pegar eles para contextualizar aqui. Eu ia trazer uma outra situação, mas vamos lá. Eu vou pegar, então, um inteiro e um meio. É um misto. Eu tenho um inteiro e um meio. Como que eu transformo esse misto em fração imprópria? Olha só o que você vai fazer. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3 sobre esse denominador aqui. Certo? Olha esse outro aqui. Eu tenho um inteiro e 2 terços. Olha o que você vai fazer. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5 terços. Olha aqui o próximo. 3 inteiros e 1 quinto. O que eu vou fazer? 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16 quintos. Então, o denominador eu vou conservar esse. E o meu numerador, como que eu faço? É 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Certo? Então, é isso. Agora, nós finalizamos a parte de número misto. E você pode entrar lá na plataforma e fazer as atividades relacionadas. Em seguida, nós faremos a correção de todas elas.